Olá pessoal, dando sequência à aula de estatística, hoje vocês irão aprender sobre média aritmética, mediana e moda, que são medidas de tendência central. Aqui com vocês, professor Wallace Duarte e professor Robson Monteiro. Então, para que servem essas medidas que são chamadas de medidas de tendência central? Elas servem para caracterizar um determinado grupo de números, um determinado conjunto de números, por meio de um único número. Vejam só alguns exemplos. A partir da idade das pessoas de um grupo, podemos estabelecer uma única idade que caracteriza o grupo todo. Considerando, por exemplo, a temperatura de vários momentos em um mês qualquer de uma cidade, podemos determinar uma só temperatura que fornece uma ideia aproximada de todo o período. Analisando as notas dos vários trabalhos de um aluno no bimestre, podemos registrar com apenas uma nota o seu aproveitamento bimestral. Em situações como essas, o número obtido é chamado de medida de tendência central dos vários números usados. E nós vamos estudar três medidas de centralidade: a média aritmética, a mediana e a moda. Vejam só o exemplo 1. Ao medir de hora em hora a temperatura em determinado local, registraram-se 14 graus Celsius às 6 horas, 15 graus às 7 horas, 15 graus às 8 horas, 18 graus às 9 horas, 20 graus às 10 horas e 23 graus às 11 horas. No período das 6 horas às 11 horas, qual foi a temperatura média desse local? Então, olha só, nós precisamos registrar com um único número, com uma única temperatura, a média das temperaturas registradas nesse período. Então, foram registradas 6 temperaturas, e aí nós precisamos identificar qual que é a média delas. Para isso, nós temos que somar todas as temperaturas registradas e, em seguida, dividir essa soma pela quantidade de registros. Então, vamos lá, 14 mais 15 mais 15 mais 18 mais 20 mais 23 dividido por 6. Por que 6? Porque foram 6 registros de temperatura. Resolvendo, nós temos 105 dividido por 6, que é igual a 17,5. Então, o valor encontrado de 17,5 graus Celsius representa a média aritmética entre as temperaturas registradas. Podemos agora definir, então, o que é média aritmética. Sejam x1, x2, x3, xn a relação dos valores assumidos por uma determinada variável quantitativa x. Definimos média aritmética simples como a razão ou a divisão entre a soma de todos esses valores e o número total de valores. Então, a média é igual a x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais xn dividido por n. Exemplo 2. A média do salário de 15 funcionários de uma loja de autopeças é de R$ 1.323. Se forem contratados mais 2 funcionários com salários de R$ 1.315 e R$ 1.450, qual será a nova média salarial da loja? Então, pessoal, a loja tem 15 funcionários e a média salarial deles é de R$ 1.323. Então, eu consigo calcular a soma dos salários desses 15 funcionários. Já que a média é 1.323 e eu tenho 15 funcionários, eu posso concluir que a soma desses 15 salários, que é que eu estou chamando de x1 mais x2 mais x3, sucessivamente até chegar em x15, é igual a 1.323 vezes 15. Então, antes das duas contratações, a soma de todos os salários da loja com os 15 funcionários era de R$ 19.845. Após a admissão dos 2 funcionários, a gente vai ter uma nova soma. Será este valor mais
o valor dos dois funcionários contratados, os salários dos dois funcionários, 1.315 mais 1.450, que resulta aí em 22.610. Então, a nova média salarial da loja será esse valor da soma de todos os 17 salários, que é igual a R$ 22.610, dividido pela quantidade de funcionários. São 17 funcionários, né? 17 salários. E aí a nova média é de R$ 1.330. Então passou de 1.323 para R$ 1.330. Além da média aritmética simples, nós temos a média aritmética ponderada, e as duas são bem similares. A diferença é que, enquanto na média aritmética simples os termos da série de dados numéricos contribuem com pesos iguais, na média aritmética ponderada, cada termo tem o seu próprio peso. Olha só a definição. Consideremos uma relação de valores, e aí uma quantidade K de valores, formadas pelos elementos x1, x2, xk, com frequências absolutas respectivamente iguais a n1, n2, nk. Podemos falar que a média aritmética desses valores é x1 vezes n1, ou seja, o valor de x1 vezes a frequência com que ele aparece, mais x2 vezes n2. Então, o valor de x2 vezes a frequência com que ele aparece. E assim vai, mais xk vezes nk, dividido pela soma de todas essas frequências. Olha só um exemplo aí. Em cada bimestre, uma faculdade exige a realização de 4 tipos de avaliação, calculando a nota bimestral pela média ponderada dessas avaliações. Se a tabela abaixo apresenta as notas obtidas por uma aluna nos 4 tipos de avaliações realizadas e os pesos dessas avaliações, qual a sua nota bimestral aproximadamente? Então tá aí, ó. A aluna ela fez a prova escrita e tirou a nota 6. O peso dela é 4. Na avaliação continuada, ela tirou a nota 7 e o peso também é 4. No seminário, ela tirou uma nota 8 e o peso é 2. E no trabalho em grupo, ela tirou uma nota 9 e o peso é 2. Então, olha só, pede-se a nota bimestral da aluna, que será calculada pela média aritmética ponderada. Então, basta a gente fazer a nota 1 vezes o peso 1, mais a nota 2 vezes o peso 2, mais a nota 3 vezes o peso 3, mais a nota 4 vezes o peso 4, dividido pela soma de todos os pesos. Então, eu tenho 6 vezes 4, mais 7 vezes 4, mais 8 vezes 2, mais 9 vezes 2, dividido por 4 mais 4 mais 2 mais 2, que são a soma aí dos pesos. Isso é igual a 86 dividido por 12. Então, a nota bimestral da aluna é 7,2, que é igual aí à média ponderada desses valores. Exemplo 4. Considere o consumo mensal de água em metros cúbicos de uma residência nos 9 primeiros meses de um ano. Então, essa residência gastou em janeiro 33 metros cúbicos de água, depois 31, 34, 32, 34, 32, 102, 34 e em setembro gastou 30 metros cúbicos. Nós podemos calcular a média mensal de consumo. Então, para isso, basta somarmos todos os valores e dividir pela quantidade de registro. Como foram 9 meses, dividido por 9. Então, temos aí 362 dividido por 9 e a média aritmética do consumo mensal aí é igual a 40,2 metros cúbicos de água. Porém, pessoal, esse valor aí não representa com fidelidade uma medida de tendência central, porque se vocês observarem, o consumo dessa residência aponta geralmente para um valor entre 30 e 35 metros cúbicos de água. Nessa situação, a média foi afetada por um valor muito discrepante de consumo, no caso aí no mês de julho, que foram consumidos 102 metros cúbicos de água. Pode ser por N fatores, tipo um vazamento, ou porque o pessoal lá recebeu visita. E aí, a média aritmética não torna-se uma medida
viável para aí a caracterização desse grupo de valores. Por isso, nós precisamos definir uma outra medida de centralidade, que é a chamada mediana. Para calcular a mediana, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar os números em ordem crescente ou em ordem decrescente, certo? E aí, uma observação. A quantidade de valores, né, do meu conjunto, se ela for ímpar ou se ela for par, ela deve ser observada, porque quando eu tenho uma quantidade de valores ímpar, nesse caso aqui eu tenho 9 valores, então quando eu colocar em ordem crescente, né, eu vou ter um único termo central, no nosso caso aqui é o número 33, e aí eu tenho 4 valores menores a ele e 4 valores maiores a ele. E aí a mediana vai ser justamente, neste caso aqui, que a quantidade de elementos é ímpar, igual a esse valor central. Então 33 aí, que separa o conjunto em duas partes, é chamado de mediana. Beleza? Vejam só como calcular então a mediana. Dada uma variável quantitativa x em um conjunto de observações, a mediana dos n valores, x1, x2, xn, colocados em ordem, né? Podem ser aí colocados em ordem crescente ou decrescente, será a seguinte: será o número que ocupar a posição central se a quantidade n de elementos for ímpar. E será a média aritmética dos dois números que estiverem no centro se n for par, ou seja, se a quantidade de elementos for par. Então, resumindo, para calcular a mediana eu tenho que observar a quantidade de elementos de um conjunto. Se essa quantidade for ímpar, basta eu pegar o termo do meio, o termo central, né? Depois que eu colocar essa sequência aí em ordem crescente ou decrescente. E se ela for par, basta fazer a média aritmética dos dois termos centrais, certo? Então, exemplo 5. As idades dos alunos de uma equipe são 12, 16, 14, 12, 13, 16, 16 e 17 anos. Para determinar a mediana desses valores, nós vamos colocá-la em ordem, essa sequência aí em ordem crescente. Pode ser ainda crescente também. Aqui eu coloquei em ordem crescente. Então, tá aí. Como a quantidade de elementos é par, né? Nós temos 8 valores, a gente vai ter que fazer a média aritmética entre os dois números centrais. Nesse caso aí, são os números 14 e 16, que ocupam aí a quarta e a quinta casa. Então, fazendo aí a média aritmética deles, nós vamos encontrar a mediana. Então, 14 mais 16 dividido por 2. 30 dividido por 2 é igual a 15 anos. Então, a mediana aí é igual a 15 anos. Então, pessoal, até aqui estudamos duas medidas de tendência central, a média aritmética e a mediana. Vimos que elas são usadas para variáveis quantitativas e que em determinadas situações, por exemplo, é melhor usar a mediana do que a média aritmética. No caso, por exemplo, em que há a presença de um valor bem maior ou bem menor do que os demais em um determinado conjunto, né? Isso faz com que a média aritmética não consiga traçar o perfil correto do grupo, certo? Agora, nós vamos aprender sobre moda. Veja o exemplo 6. Após fazer um levantamento sobre o esporte preferido de cada um dos seus alunos de suas turmas do terceiro ano do ensino médio, um professor construiu a tabela de frequência abaixo. Então está aí. Esporte preferido na primeira coluna e o número de alunos na segunda coluna. Então, 4 preferem vôlei, 21 futebol, 7 alunos preferem natação e 3 ciclismo. Entre os valores assumidos pela variável esporte, que pode ser vôlei, futebol, natação ou ciclismo, constatamos que o valor futebol ocorreu mais vezes. 21 dos 35 alunos preferem futebol. Neste caso aqui, pessoal, não seria conveniente querer identificar qual que é a média
ou a mediana desses resultados, pois não se trata aí de resultados numéricos, né? Então, por isso que nós precisamos estudar essa nova medida de tendência central, que é bem conveniente para variáveis qualitativas, que a gente chama de moda. Então, dizemos que a moda dos esportes nesse conjunto de dados é futebol. E por que isso? Veja a definição. A moda de uma relação de valores é o valor que ocorre mais vezes na relação, isto é, aquele que possui maior frequência absoluta. Então, neste caso, o valor que apresentou a maior ocorrência foi futebol. Por isso, ele é a moda dos esportes nesse conjunto. Vamos fazer um exercício para fixar as 3 medidas de centralidade estudadas. Na tabela seguinte está representada a evolução do agronegócio no Brasil, expresso como porcentagem do Produto Interno Bruto, PIB, no período de 2003 a 2013. Então, estão aí a tabela com todos os dados desse período. Calcule as 3 medidas de centralidade associadas a esse conjunto de dados, interpretando-as. Então, beleza. Primeiro vamos calcular a média aritmética. Para isto, basta somar todos os valores, né, todos os registros, e dividir pela quantidade de registro. Tá aí. Então, nós temos 258 dividido por 11. A média aritmética é aproximadamente 23,45%. Este valor encontrado indica o percentual teórico de participação do agronegócio no PIB, caso todos os anos apresentassem o mesmo percentual. Agora, pessoal, vamos calcular a moda desse conjunto de dados. Nós vimos que a moda é a medida de tendência central definida como o valor mais frequente de um grupo de valores observados. Vale ressaltar que podemos ter 2 valores para a moda em um determinado conjunto. Por exemplo, se 2 valores ocorrem com a mesma frequência, os 2 serão a moda desse conjunto. A gente vai chamar de distribuição bimodal, assim como pode ocorrer uma distribuição trimodal, né? É uma distribuição em que a moda se repete 3 vezes. E também podemos não ter moda quando não há repetição de valores. E aí nós vamos chamar a distribuição de amodal, certo? No nosso caso aqui, o valor que mais se repete, que aparece com maior frequência, né, 3 vezes entre os dados, é 22,5%. Então, a moda do nosso conjunto é igual a 22,5%. E agora a mediana. Para calcular a mediana, primeiro temos que colocar os percentuais em ordem crescente. Assim, ordenando os percentuais, nós verificamos que neste caso a quantidade de elementos é ímpar, são 11. Então, a mediana é justamente igual ao valor central, o valor que ocupa a 6ª posição aí, que é 23,1%. Isso significa que dos 11 percentuais listados, 5 são inferiores a 23,1% e 5 são superiores a 23,1%. Beleza, pessoal? Então é isso. Agora é sua vez de praticar o que aprendeu. Bons estudos e até a próxima!